Bom dia com todo gás, mais uma live aqui com café e hoje tem convidado especial aqui. Tem um assunto que me ajudou muito para combater a ansiedade e hoje a gente vai falar sobre meditação e você aí é o nosso convidado, tá bom? Eu já estou aqui com o meu cafezinho, com a minha nova xícara aqui poderosa do Cast Tour. E agora eu vou esperar a galera entrar aqui pra gente começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos! Hoje a live vai ser diferente. Vai ser sobre como a meditação ajuda na ansiedade. Deixa eu colocar aqui de título. Pra gente não se perder aqui. Deixa eu ver se minha convidada já entrou aqui. Já entrou aqui. Clara, solicita aí pra participar da live que eu libero aqui. Eu deixo que eu mando o convite também pra ti. Pra gente começar a nossa live. Aqui. Convidado especial aqui, gente. Bom dia, bom dia. Vamos mandando um bom dia aqui. Quem está com todo gás, quem está meio assim, não tá com pouco gás, coloca aí nos comentários. Aceitei de novo aqui, cara. Colocam aí. Vê se agora vai dar certo. Aê! Bom dia! Bom dia! Deixa eu ajustar aqui a câmera. Agora sim. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite para falar hoje sobre um assunto que eu gosto muito e pratico. Confesso que os últimos tempos assim eu venho meio que não praticando tanto a meditação e eu tenho certeza que com você, com a sua experiência aqui, a gente vai entender um pouquinho mais do que é meditação, quais os benefícios dela. E eu vou dar aqui também o meu relato como me ajudou na minha ansiedade, tá? Seja muito bem-vinda. Eu agradeço, então, o convite. Bom dia a todas as pessoas que estão aí. Agradeço também pela possibilidade do nosso encontro, que também acaba que a gente conversa um pouco mais, né? E isso também é muito legal. Então, eu vou começar me apresentando, né? Para a gente aproveitar o tempo. A gente só não falou, vai mais ou menos 1 hora, Jéssica, é isso? Isso, por aí. Tá, então vamos lá. Então vamos direto ao ponto, né? Vamos ver se tem alguém, não sei se tu já convidou as pessoas que estão online. Vamos convidar, gente. Pega um aviãozinho que estão aqui embaixo, já manda para as pessoas. Às vezes as pessoas estão perdidas, né? Rodando o feed. Daqui a pouco, se tem possibilidade, né? De Isso parar aí. um pouquinho. Aí. Então tá jóia. Vamos lá, então. Então, eu vou começar me apresentando, né? E eu sou professora de yoga desde 2019. A minha relação com o yoga começou muito cedo, né? Foi na escola. Eu fui alfabetizada com os asanas, né? As posturas físicas do yoga. E a minha primeira porta de entrada aí para o yoga foram as posturas físicas, né? Que eu gosto muito e ainda hoje pratico. E quem não conhece muito sobre yoga, ou quem conhece, né? Tem professoras de yoga aí assistindo a gente. E a gente sabe que quem tem uma relação com o corpo, as posturas, elas são muito importantes, né? Porque liberam tensão, nos permitem alongar, né? E às vezes as pessoas entendem, e eu mesma sou uma pessoa que comecei pelo yoga e fui apresentada ao yoga pelas posturas físicas. Mas o objetivo do yoga e tudo que a gente pratica em torno da filosofia do yoga é justamente buscar esse estado de meditação, né?
Primeiro, eu gosto de fazer um alerta, né? Eu não sou uma pessoa naturalmente calma, naturalmente centrada. Eu fui advogada por muitos anos, fui professora universitária. Então, eu sempre ainda tenho uma mente muito faminta por conhecimento. Eu adoro estudar, sou uma mente curiosa por natureza. Não inquieta, mas curiosa, né? Então, assim, às vezes as pessoas, até as minhas alunas falam, mas tu é tão calma. Assim, isso é treino. Isso é o lugar que hoje eu escolho me colocar, né? Então, só para sair dessa ideia, desse lugar que, eu preciso ser calma. Às vezes, sim, algumas pessoas que a gente recebe, até jovens, né? Que recebem são mentes naturalmente calmas. Ou mentes naturalmente centradas. Não era o meu caso, né? Eu voltei para o yoga justamente porque eu não conseguia parar. A minha questão não era a ansiedade, né? Era a insônia. Né? Eu fui insônia. Então, só para a gente saber que não que as pessoas precisem, né, Jéssica, ter já esse comportamento naturalmente calmo. E eu mesma, né, não tenho essa visão romantizada. Eu fui para o yoga, me reaproximei justamente pelo oposto, que a minha mente era muito, muito inquieta, né? Muito curiosa, muito, muito ativa, né? Então, a Jéssica pediu lá para eu trazer uma definição de meditação, né? Já que eu sei que a prática da Jéssica é uma prática devocional, que ela faz esses momentos pela manhã, então eu vou trazer buscar trazer uma meditação, uma definição à altura de meditação. Então, a meditação, ela é um estado de transcendência da mente. De transcendência por quê? Porque a gente sai desse plano material, desse plano físico, desse aqui e agora, que tanto nos exige, tanto nos cobra, tanto nos coloca num lugar de comparação. E ontem assisti uma reflexão importante sobre a questão da rede social, né? Agora a Jéssica também está ostentando mar e praia para provocar a gente aqui de Santa Rosa. Tá tudo certo, né? Então, assim, muitas, né? A gente, às vezes, nesse lugar aqui da rede social, também tem esse lado sombra, né, Jéssica? Assim, de trazer essa comparação, né? Pois a meditação é justamente transcender tudo isso, transcender esse estado de material, de exigência, de incompletude, de insuficiência, de eu não dou conta, de eu não consigo. Fala, Jéssica. Bem importante isso que tu trouxe, porque às vezes a gente fica olhando, né, e a vida das pessoas aqui, o lifestyle, as rotinas dela, e acha que tudo é lindo, perfeito, maravilhoso. A gente muitas vezes olha só para o resultado, mas não sabe olhar a jornada da pessoa, o processo que ela fez, né? E sabe que os últimos dias, quando eu tenho postado muito aqui sobre a praia, muitas pessoas têm falado assim, tô com inveja boa de ti, né? Tá aí curtindo. E logo depois as pessoas comentam assim, eu lembro quantas 5 da manhã tu postou que tu acordou, que tu estava estudando, que tu estava buscando mais conhecimento, mais caminhos tanto para os clientes, para as pessoas que eu compartilho aqui das redes sociais, né? Enfim. Então, muita gente sabe do meu trajeto aqui, porque realmente eu peguei essa vida real com o marketing, né? Eu compartilhei a minha transformação. E isso é bacana a gente entender que nunca a gente vai estar, vamos dizer assim, preparado 100%, mas a gente tem que tomar iniciativa, a gente tem que ousar, a gente tem que ter coragem. E muitas vezes a gente se sente perdido, bem isso que a Clara estava falando, que, nossa, eu não sou capaz, porque olha só, a Jéssica se mudou, a Jéssica fez isso, como é que ela fez tudo aquilo? Mas, gente, tem perrengue também. A minha ansiedade, os últimos anos aí, 2 anos que eu tive crise de ansiedade, foi um processo. E por que a gente não busca isso? É a maior reflexão que eu sempre trago sobre... Muitas vezes a gente tem medo de pedir ajuda. A gente acha que aquilo ali... é só comigo. E não é. Todos nós passamos por isso. Olha só, escutando a Clara se apresentar.
ela falou que ela não é uma pessoa, tipo, tranquila, mas ela consegue estar nesse estado aqui agora. Por quê? Porque ela se permitiu mudar, encontrou ferramentas que ajudaram, e é sobre isso, né? Por isso que a gente veio aqui compartilhar o que, que é meditação, o que, que é ansiedade. Ah, eu só tenho que procurar ajuda quando o meu corpo reage, né? Porque eu acho que esse é muito. Quando a doença ela já tá física, é que assim a gente para realmente pedir ajuda. E a gente não precisa chegar a esse estado. A gente pode pedir ajuda antes, né? A gente, na verdade, não para, a gente é parado, né? Que é o que eu sempre digo. Eu escolho todos os dias parar e meditar. Eu escolho todos os dias parar e olhar para dentro. Eu escolho todos os dias retirar um momento do meu dia para estar comigo mesma, para elevar minha consciência com Deus, com o universo, com o cosmos, com o que cada um quiser nominar, como cada um quiser nominar. E a minha história também não é uma história romântica, bonita. Eu me vi num momento da minha vida em que eu tinha teoricamente tudo e sentia que eu não tinha nada, né? E então essa sensação de vazio, de não plenitude. E na verdade eu compreendo que eu estava buscando no lugar errado, né? Porque ela não estava lá fora. Porque lá fora, depois que tudo chegou no checklist, né? Aqui dentro ainda tinha muita coisa para ajustar, né? Então, meditação é esse movimento aqui para dentro, né? Esse movimento da gente. E é um estado, é um processo, como a Jéssica falou, e como todo processo e como todas as transformações que a gente deseja na nossa vida, elas começam por um desejo sincero e profundo. Em algum lugar eu estabeleço dentro de mim um desejo sincero e profundo, ou de não ter a ansiedade, ou de não sentir aquela ansiedade, ou de não sentir aquela angústia no peito, né? Ou de não sentir dor, ou de não me sentir tenso. Então, a primeira tarefa para a gente seguir é essa definição de meditação. Então, a meditação é esse estado de transcendência. É eu me retirar dos estímulos externos e me colocar a ler a mim mesma, né? E a gente, nessa singularidade, no modo como cada um é, a gente também é muito igual, né? Por isso que a gente diz, né? O yoga, o símbolo do Om também diz isso, né? Que é a frase bastante conhecida, né? Somos todos um. E a gente é, sim, muito diferente, mas também muito semelhante, né? A gente tem essa... Isso é da natureza humana, né? A gente vai ver nos animais também. Eles são diferentes, mas enquanto espécie, eles também são muito semelhantes. E na meditação, a gente acha as nossas singularidades, aprende a acolher, né? A conviver com essas singularidades. Por exemplo, talvez a Jéssica esteja se perguntando no percurso dela, mas por que então eu quero viver na praia? Por que eu quero viver no mar? Por que eu quero? Talvez em algum momento da vida dela ela tenha se questionado se isso realmente era um querer válido. E aí a mente pode ter ficado, né, ansiosa, pode ter ficado fora do lugar, né? Então, falando um pouco sobre a ansiedade, né? Sobre o viés que eu acredito que eu posso contribuir de uma forma diferente, é que nós somos naturalmente ansiosos. A ansiedade, ela é saudável. Se eu tô muito para trás, se eu tô muito nhenhé, muito paradinho, aí a coisa não tá boa. Nós temos um grau de ansiedade, né? Isso é natural. A gente tem um grau de expectativa diante da vida. Por exemplo, né, ontem eu estava numa festa de aniversário de uma criança, ela fez 5 anos, e ela estava assim, elétrica, esperando os convidados chegarem. Isso é saudável, isso é natural. Ah, a Jéssica estava lá se mudando, ela estava. Isso é natural. Existe um trato, um momento da vida, e vários momentos, né, que a gente é convidado a acolher essa ansiedade. Que ela pode vir, né, com uma gargalhada, ela pode vir com talvez ontem ela até escorregava no tapete, andava para lá e para cá, mas aquilo era uma alegria, né? O trato do sentimento, né, dela estava livre. Então, a ansiedade ou também a depressão são dois polos, né? Ou que vai para menos ou que vai para mais.
também é natural, nós mulheres, eu gosto muito de falar, eu sei que a gente tem homens aí, mas quem tem homens e convive com mulheres sabe, né? Nós mulheres, nós somos cíclicas, né? Assim como a lua muda de fases, nós também temos os nossos momentos de recolhimento, os nossos momentos de expansão. E isso está em acolher algo que eu acho muito importante para falar sobre meditação, que é a gente compreender que existem dois universos, para simplificar, né? O universo dos sentimentos, das emoções e o universo dos pensamentos. Os pensamentos, esses eu controlo, eu coloco no trilho. Mas os sentimentos, eu deixo que eles vão, eu deixo que eles fluam. A gente às vezes faz algumas lives ou assiste, às vezes as pessoas se emocionam, choram. Essas pessoas que deixam os sentimentos fluírem estão ali, entregues com a sua verdade, né? A gente talvez socialmente ou até a nossa educação não nos permitiu deixar que os nossos sentimentos estivessem. Pois é, tem um barulho, né? Será que é do meu microfone? Vamos ver. Se eu desligo, obrigada, José. Quem sabe? Cabelo? Se fica passando o cabelo em cima do microfone, pode ser que seja isso. Eu acho que o som que eu vou desligar. Não, eu desliguei ele aqui. Ó, tá desligado. Então vamos seguir, vamos ver se vai melhorar. Vamos lá, então. Ele tá um pouco barulho. Então, como eu ia falando, essa questão de diferenciar os sentimentos dos pensamentos. Os sentimentos eu acolho, eu dou vazão, eu procuro um processo terapêutico se eu não tenho pessoas com as quais eu consiga trazer os meus sentimentos e transitar. Eu gosto muito dessa palavra, né? Transitar nos meus sentimentos. Porque às vezes a gente se vê estranha nos nossos sentimentos. A gente, por exemplo, recebe uma coisa, tem uma situação boa e recebe ela como algo ruim. Eu tô ouvindo o barulho também, Jéssica. Vamos ver. Coloca aí, pessoal, nos comentários se melhorou o áudio ou não. Colocam aí pra gente saber. Ou curta ali o coraçãozinho, aperta no coraçãozinho pra gente saber. Não sei, eu até desliguei os outros equipamentos aqui, mas... Normal aqui o áudio, eu te escuto super bem, não escutei nenhum ruído, sabe? Mas... Bom, vamos lá. Paciência pelo ruído, né? Assim como os ruídos da mente, né? A gente tem que superar os ruídos da live. Assunto, foca no conteúdo aí. Pode ser, agradeço. Pois é, não sei, gente. A gente vai demandar um pouco mais da nossa concentração. E o ruído tem muito a ver com a meditação também, né? Quando a gente senta para meditar, né? O que acontece? Os pensamentos, os ruídos, né? Então, vamos lá, né? Eu gostaria de trazer primeiro sobre essa diferenciação entre os pensamentos e os sentimentos e emoções, né? Os meus pensamentos, eu posso escolher colocar eles num trilho, num lugar certo. Eu posso escolher saber se eles são reais ou se eles são irreais. Eles eu posso escolher, mas os meus sentimentos, esses eu preciso acolher. Eu preciso encontrar um lugar. E às vezes a gente, quando está desorganizada, a gente não sabe qual é a fonte da nossa desorganização. Se ela é uma desorganização mental ou se ela é uma desorganização que vem do meu coração, sentimentos. E isso pode ser uma das causas da ansiedade. Eu muito quero a mente estar lá, porque a ansiedade tem essa característica da projeção futuro que ainda não chegou e que me custa ou que talvez eu tenha parado para olhar a paisagem, para sentar, para contemplar esse caminho que eu estou construindo. E aí ela começa a ficar ansiosa, né? E esse é outro ponto importante da meditação. Ela é uma atividade desinteressada. Como assim? Eu me coloco, eu não sei onde eu vou chegar, porque eu estou entregue. Vou usar, porque a Jéssica
é uma leitora da Bíblia, né? Eu vou usar esse nome de Deus, né? Eu me coloco para meditar e eu me elevo. Quando ela lê a Bíblia, ela se eleva, ela vai para aqueles textos sagrados e ela não está procurando resolver um problema, ela está percorrendo as palavras, ela está aproveitando as palavras. Então, a meditação tem isso, tem a ver com entrega. E por que ela reduz o sintoma de ansiedade? A ansiedade já é um sintoma. Se eu tenho a crise, né, a taquicardia, a respiração, às vezes o choro, né? Às vezes a ansiedade vem no medo também. Se eu já cheguei nessa característica sintomática, é porque lá atrás talvez eu negligencie sentimentos, talvez eu sou de uma família disfuncional ou de uma família tóxica, como quiserem dizer. Tenho nas minhas leituras desafios para as minhas emoções. Talvez eu tenho 2 filhos, sempre procuro perguntar para eles: como é que tu está te sentindo? Ah, mãe, assim. Não, não importa. Sentimentos são sentimentos. A gente deve se autorizar a sentir raiva de quem a gente ama. Porque não somos humanos duais. A gente é aquela questão. E a ansiedade tem com isso, né? Tem muito a ver com o tanto que eu passei, né? E não foi possível olhar e gerenciar. Pessoas muito inteligentes também são ansiosas, porque elas racionalizam as emoções. Eu falo muito desse lugar porque eu sou uma pessoa bastante intelectualizada, bastante estudiosa, busco muito entendimento pelo conhecimento. E o yoga revés, né? Apesar de me dar muito conhecimento também, mas me trouxe esse revés de me trazer para os meus sentimentos, mas principalmente me fazer entender essa diferença. O que vem da ansiedade, ela vem de uma construção mental, ela vem de sentimentos, ou o meu grau de desordem ele é tão grande que eu não sei a fonte de de tudo isso. Eu não sei se elas vêm do sentimento, das emoções. Eu não sei se eu nunca olhei para a minha base, para as minhas estruturas, né? E por isso que o projeto é tão importante. Então, essa seria um ponto que eu acho muito interessante a gente se perguntar, né, Jéssica? De onde vem a minha desordem? Ela é uma projeção mental? Ela é a negação dos meus sentimentos? Não sei se tu quer falar um pouquinho, Jéssica, sobre a racionalização, que eu vi que tu gostou. Nossa, e gente, olha, eu tô aqui só escutando a Clara falar e pensando, né? Nossa, parece que ela foi a minha terapeuta, parece que ela tá identificando tudo que eu passei na minha ansiedade e vou compartilhar aqui com vocês que a Clara não tava sabendo disso aí. Eu comentei com ela lá pelo WhatsApp e tal, esse processo, não compartilhei com ela, mas a única coisa que eu conversei muito com a Clara foi sobre a prática de yoga, que eu sei que isso ajuda muito, só que eu consegui canalizar, vamos dizer, a minha ansiedade muito em atividade física. Então, por isso que eu pratiquei artes marciais e foquei muito no meu treino. Então, ano passado eu foquei muito nisso, só que eu também percebo que eu sou uma pessoa assim que eu não consigo ficar muito tempo na rotina, né? Eu sou muito constante, disciplina, só que chega até certo ponto que aquilo lá não me dá mais, vamos dizer assim, prazer de fazer. Eu preciso achar uma coisa nova, um desafio novo para mim. Então, eu consigo canalizar a minha ansiedade exatamente nisso. E olha só que estranho, vê se faz sentido para vocês aí. Para mim detectar a minha ansiedade, e eu achei bem importante que a Clara falou também, todos nós temos isso. Isso não é algo que assim, uma pessoa tem, outra não tem. Todos nós temos, só que pessoas afloram mais e outras pessoas conseguem controlar mais. E a minha foi bem difícil de detectar que isso era uma crise, realmente disso, porque eu dormia bem, eu não tinha aquela coisa assim de estar lá no futuro preocupada com o que eu ia fazer. Não, eu realmente controlava minha mente nisso aí. E foi muito difícil de detectar que era realmente uma crise de ansiedade. Depois que eu fiz exames de coração, porque a palpitação é surreal que a gente sente, né? E depois eu tive umas crises de choro também. Com os exames
de coração, de todos o check-up que eu fiz, não deu nada, tudo certo. A Jéssica é uma pessoa saudável, não tem nada de errado. E descobrindo que eu comecei a chorar por nada, que eu não consegui racionalizar, não consegui entender por que eu estava chorando. E aí eu consegui, né, com as terapeutas que eu estava, elas conseguiram identificar, não, isso aí é uma crise, Jéssica. Porque agora tu perdeu a linha da raciocínio, a linha do teu pensamento que tu realmente se desligou, porque quem já passou por crise sabe o quanto que é, assim, uma coisa assim que parece que o mundo acabou, sabe? A sensação que eu tive é essa, que eu não tinha mais razão para viver e que eu não sabia por que eu estava ali. Eu não entendia por que eu estava aqui, eu não encontrava forças para sair daquele choro, daquele desespero, assim, e aquilo ali me travou de uma maneira que eu pensei, meu Deus, sabe? Eu me estranhei comigo mesma. Eu que sei para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer todo dia. Por que eu tô assim? E daí, quando tu falou do pensamento, da racionalidade, eu sou uma pessoa muito assim. Eu procuro entender, eu gosto do planejamento, eu gosto do processo. Realmente, a minha vida é muito organizada. E se deixar levar pelos meus sentimentos, é que veio essa ansiedade. Porque eu realmente estou sempre no controle. E se deixar levar, foi algo assim muito difícil eu trabalhar. E hoje eu compartilho aqui nos meus devocionais, nas minhas lives, esse momento com Deus, com essa conexão, porque ali eu encontrei a minha paz. E por isso que eu prezo isso muito aqui, falo para as outras pessoas, porque, mas é só isso, Jéssica? Não, gente, eu procurei ajuda, por isso que eu falo muito isso, eu procurei pessoas que me souberam me orientar. Ó, Jéssica, faz isso aqui, faz isso ali. Compartilhar isso com outras pessoas, porque às vezes a gente acha que é só a gente, não, tem muita gente passando por isso, né? Então... Também vai passar, né, Jéssica? E aí a gente fica mais crônico, né? Fica mais difícil de lidar. E às vezes isso se projeta em excesso de peso, às vezes isso se projeta em vários outros. Tu buscou outras alternativas, né? Tu te manteve em movimento. Muitas pessoas não conseguem se manter em movimento e aí, né, vai pro lado oposto, né? Isso aí, exatamente isso. E eu tô vendo aqui alguns comentários, ó, a Jesus também comentou, o exercício físico me ajuda muito, mas se eu exagerar, aumenta a ansiedade. E a gente tem que se conhecer. Gente, eu vou falar algo assim que talvez vocês possam soar estranho, mas ninguém vai encontrar Deus na academia, tá? Ninguém vai encontrar Deus. Deus está em lugares, eu sei, mas ninguém vai encontrá-lo na academia. Eu não estou dizendo o exercício ele é maravilhoso, ele tem os benefícios dele, tá tudo certo. O que eu vou buscar na academia? Eu posso buscar um corpo físico mais saudável, eu posso buscar um shape, um formato do corpo mais bonito, tá tudo certo. Mas eu não vou encontrar na academia. É sobre esse aspecto que eu estou falando. Eu não vou encontrar não vou encontrar minha conexão comigo mesma numa academia. E às vezes as pessoas projetam esse desejo tanto de disciplina quanto de aparência, e eu não estou falando, não estou julgando. Eu admiro as pessoas que vão na academia com esse propósito de encontrar na imagem externa algo que seja aprazível para si mesma, que seja agradável para si mesma, ou que seja, enfim, saudável, né, para a pessoa se sentir bem fisicamente. Mas Deus não vai estar lá, aquilo não vai te preencher. E por isso que a gente acompanha também casos de pessoas que fazem procedimentos cirúrgicos, procuram uma rotina de academia, e aí ela vai se ver naquele espelho toda transformada externamente, mas interiormente, no interior dela, não vai ser possível ela encontrar o que ela queria. E talvez quando tu fala, eu procuro um desafio novo, né? Eu quero fazer uma luta, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É de novo procurando Deus,
lugar errado, né? De novo, as lutas são maravilhosas, mas eu tô sempre procurando, eu tô fugindo desse lugar em que isso é da natureza humana, gente. Vocês podem percorrer toda a filosofia da história, isso é da natureza humana. A gente tem uma necessidade de transcender a mente e de, em algum lugar, encontrar uma resposta para essa transcendência. Então, eu vou para o Pilates, eu vou para a academia, eu vou fazer N coisas. E aí eu vou variando. Na verdade, o que eu quero encontrar é o meu momento comigo mesma, é o meu momento de me elevar, de me completar, de estar com Deus. Isso é uma necessidade e ela vem com toda a força, principalmente depois de 30 anos. Eu gosto de trazer esse marcador, né? Porque às vezes a gente tem uma educação de fé, né? A gente tem uma educação, tem algumas famílias que frequentam templos, que frequentam rituais, e isso de alguma forma preenche ou não preenche, às vezes não faz sentido, né? Às vezes a pessoa vai na igreja, mas não é um lugar que ela se conecta. Então, sem medo de errar, hoje a Jéssica não me dê razão, mas talvez daqui a uns anos, né? Eu digo sem medo de errar. Ela pode buscar em vários lugares. E aí, quando ela diz, eu um desafio novo, talvez seja todas as costas para esse desafio maior, que é conectar com Deus e estar entregue do teu jeito, da tua maneira. Se seja lendo o devocional, se seja se colocando em silêncio, né? Uma coisa não exclui a outra, porque nós somos corpo, né? Nós somos corpo. O exercício físico, ele nos faz bem. E isso é outra questão que eu posso falar. Yoga não é exercício físico. E as pessoas podem trazer, existem muitas abordagens que são extremamente físicas do yoga. Existem várias abordagens, mas a gente faz todas as posturas buscando equilibrar os nossos centros de energia, né? Esse é assunto para outra live, né? Porque, enfim, mas buscando um pouco mais do que o físico, né? Mas a gente faz isso a partir do físico, porque hoje a gente está configurada nesse corpo físico, né? Então, só para a gente avançar um pouco, né? Porque o tempo está passando, só para a gente avançar um pouco, eu gostaria de explicar por que a meditação ela auxilia. Antes, falar para deixar um pouco mais claro, né? Antes de falar dos benefícios. Prática meditativa, existem vários tipos de meditação, né? Várias técnicas de meditação, mas a meditação ela é um estado de consciência, de expansão de consciência, em que eu deixo o passado, eu deixo o futuro e eu me coloco de forma interessada a viver o meu presente. E quando a gente senta, tudo vem, né? E isso é o processo da vida. E vem toda a minha realidade. E muitos se enganam, né? A pessoa vai lá, fica zen, a vida tá horrível, ela vai lá e para. Às vezes a gente consegue parar, às vezes a gente não consegue. Mas o objetivo primeiro é para a gente colocar de frente com a nossa realidade, com o aqui e agora. E esses processos de depressão e ansiedade, eles têm muito a ver com isso. Tem muito a ver com a forma como eu estou enxergando a minha realidade. A forma como é possível eu promover que são necessárias ou eu me manter naquilo que está funcionando. Porque eu também gosto de falar isso. Às vezes a pessoa começa a prática do yoga, ela vem fazendo bem. Ou ela começa uma rotina que é saudável para ela, que não é dolorida, que não é difícil. E daqui a pouco aquilo é estranho. Por que é estranho? Ela está mudando o ser. E aí vem o que a Jéssica falou do controle. Ao mesmo tempo, o estado no qual eu me encontro, ele me desagrada, ele é conhecido. Isso é difícil de entender. Mas o controle é achar que eu tenho como continuar ou que aquele conhecido é algo que eu consigo gerenciar. Embora venha vários sinais de que eu não consigo gerenciar. Então, o controle, né? Essa falsa sensação de controle. No yoga, a gente trabalha muito isso filosoficamente. A gente controla as
nossas ações, mas não os nossos resultados, né? Filosoficamente, a gente diz que isso é ação na inação. Eu vou agir e vou deixar que as coisas aconteçam como elas precisam acontecer. Então, a gente se reuniu hoje de manhã com uma boa intenção de que as pessoas que precisem ouvir essas informações sejam beneficiadas com elas. E pronto, pode ser que muitas pessoas assistam, pode ser que nenhuma pessoa assista, pode ser que ajude muito algumas pessoas, pode ser que não faça, mas isso não está sobre o nosso controle. E a ansiedade tem muito a ver com controle. Eu acho que em algum lugar eu tenho a capacidade de controlar como as coisas serão. E aí eu gosto de falar de uma classe de trabalhadoras que eu gosto muito, que são bancárias, que trabalham com metas, que trabalham com métricas, ou pessoas que trabalham com vendas, né? Tem métricas de vendas. O quão isso é algo que deixa, que estimula, né? Pensamentos e ambientes, modos, não só no trabalho, né? Que nos colocam em uma situação de ansiedade. Porque mais importante os processos que eu fiz para obter os meus resultados, e sim os meus resultados, né? Então, a Jéssica falou muito bem disso. Bom, são processos, né? Poder trazer a vida real, quais são os passos que levaram ela a tais e tais caminhos, né? O quanto ela se trabalhou internamente em vários planos para conseguir estar hoje num estado diferente, num lugar físico diferente, por exemplo, né? Que talvez ela não se permite, queria, mas talvez em algum lugar achava que não era capaz ou que não era possível, e por aí vai. Né? É querer projetar ou querer controlar algo que nem real é, porque não aconteceu, né? Então, a ansiedade tem muito a ver com isso. E faz muito sentido, compartilhando um pouco assim da minha história, até para as pessoas também entender e às vezes até se conectar ou ver, meu, ela passou por isso também. Antes, quando tu comentou assim sobre a gente buscar essa conexão com Deus, enfim, com o universo, seja lá aquela fé que você tem, né? Não é sobre religião isso aqui que a gente fala, mas a gente deve buscar isso. E eu muitas vezes, pessoal, busquei isso em coisas. Exatamente isso, Clara, que tu pegou no ar aí. Exatamente isso, né? Com certeza a tua experiência, a minha fala aqui, tu já conseguiu identificar isso, porque realmente foi isso. Eu sou tanto do fazer, eu sou tão da ação, de fazer na força do braço, que eu já fiz tantos movimentos, e daí ao mesmo tempo eu vim para as redes sociais, eu fiz um monte de live, eu fiz conteúdo, e daí, poxa, eu sou do marketing, eu não tô crescendo, e chegou uma fase que aquilo lá, bum, explodiu na minha cabeça. Como assim? Eu que sou disso, eu que sou gestora de marketing, que tenho experiência com isso, não tô tendo o meu resultado que eu gostaria de ter. E aquilo ali foi, vamos dizer assim, um ápice, né? E daí eu comecei, tá, mas por que eu tô fazendo isso? Eu comecei a olhar internamente. Eu comecei a olhar para Jéssica Laís internamente. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô indo ali? Por que eu tô indo lá? E daí eu parei refletindo assim, eu preciso viver isso. Eu preciso ter essa experiência com Deus. Eu preciso me conectar com Ele. Não é em coisas, não é em bens materiais. Não são os lugares. Não importa o lugar que eu vou estar. É eu comigo mesma. Se eu não estou bem comigo mesma, como é que eu vou vir aqui nas redes sociais fazer um conteúdo legal para as pessoas se conectarem comigo? Então, eu procurei trabalhar muito a Jéssica internamente para ela vir nas redes sociais sem máscaras. Sem realmente assim, aí eu tenho que falar assim bonitinho porque eu tenho que prezar a minha imagem, porque eu tenho que fazer isso e aquilo. E aquilo ali me incomodava demais. Em todos os estudos que eu fiz de marketing, aquilo ali não batia. E eu sempre voltava para mim, olhava para mim, mas quem realmente eu sou? Por que eu vou fazer realmente aquilo ali para chamar a atenção das outras pessoas se não é a Jéssica Laís? Então, muitas vezes, a gente tem que parar para refletir e olhar internamente e ver realmente quem a gente é, para depois expor isso nas redes sociais
de uma forma leve e clara. E hoje eu consigo ajudar muitas pessoas a fazer isso. Porque a gente se cobra, e a gente falou isso aqui no início da live, a gente se compara e daí a gente acha que a gente tem que ser que nem aquela outra pessoa ou tá no mesmo nível da outra pessoa para começar aqui nas redes sociais, para contribuir, para vender o seu negócio, e não é assim, né? Tudo são ajustes e tudo começa principalmente assim, ó, vivendo. Não adianta ler a Bíblia, não adianta postar versículo nas redes sociais que, né, Salmos não sei o que, Provérbios não sei o que, se tu não vive aquilo ali. E eu demorei para realmente desbloquear isso em mim e compartilhar isso aqui nas redes sociais, porque eu sempre prezo, eu só vou compartilhar aquilo que eu tô vivendo, né? E isso que eu quero deixar o alerta aí para vocês. Vive isso realmente, se encontram, né? E através da meditação, eu acho que é um meio assim, né, Clara, que tu faz realmente tu olhar para aqui e agora. Realmente, e muitas pessoas não conseguem fazer isso. 1 minuto parar, assim, parar, só respirar, prestar atenção na sua respiração. Isso é um desafio fora da realidade. E daí eu penso assim, se a pessoa não consegue fazer isso, parar 1 minuto e contemplar e realmente viver, prestar atenção nela, imagina para outras coisas na vida. Quantas coisas você está deixando de fazer porque tu não consegue nem fazer isso? Quantas coisas você faz lá fora, mas não olha internamente? E por isso que é tão desafiador fazer. Aí, Jéssica, eu já vou dizer que não é desafiador, né? Eu vou dizer que é simples, tá? Eu vou dizer que eu converso com as pessoas e eu sempre encontro um momento de contemplação. Por mais nada que a pessoa esteja, ou seja, existe um momento de contemplação. Pode ser no banho. Eu vou dizer uma coisa, mas já que nós estamos falando em verdade. O momento que a pessoa vai ao banheiro, que ela tranca a porta e fica parada. Todo mundo tem um momento de contemplação. A pessoa que gosta de encerar o carro. Todo mundo tem um momento de concentração, de contemplação. Então, eu acho muito importante dizer isso. Existem diversas técnicas de meditação, diversas técnicas ativas. Por exemplo, a gente pode começar com uma caminhada se eu não consigo parar. É uma técnica. E assim, a gente ter, e isso é algo assim que para mim eu só foi difícil meditar porque eu não tive voltada para isso, porque eu não tive conhecimento de técnicas. Quando todas as vezes em que eu me coloquei em um ambiente com condições minimamente favoráveis para que o estado de meditativo fosse alcançado, eu consegui. Então, assim, não. E tá, Clarice. Então, como é que eu começo? Então, vamos ser prática, pragmática. Começa com as meditações guiadas. Começa com a meditação guiada. Primeiro, eu adoro adoro uma cena da aula de yoga que eu adoro, né? Quando eu praticava yoga e a minha professora de yoga, ela dizia, né? Eu sou paz, eu sou paz, eu sou paz. E eu pensava, só se for tu, porque eu tô, né? Tudo que eu não vejo e não sinto é paz. E aquela mulher em paz, ela me irritava. É a projeção, né? É a projeção. E aí, quando, né? E aí eu me dei conta que eu estava ali justamente porque aquilo que eu rejeitava era justamente o que eu mais precisava. Então, aquilo me irritava, porque justamente ela estava estabelecida em paz. E o meu padrão vibracional era de tanta agitação que eu não conseguia nem sequer acolher aquele estado de paz.
Então, a primeira coisa que eu acho muito importante dizer é isso. Não é difícil meditar. Meditar é simples, fácil. E se vocês vierem conversar comigo, a gente, em poucos minutos, vai descobrir um momento no qual vocês se colocam em uma atividade de contemplação ou em uma atividade de concentração. Essa é o primeiro ponto, é o parar. Então, vamos lá. Diga, Jéssica. Eu achei bem importante isso que tu colocou, porque vou trazer por que eu trouxe, né? Por que é difícil? Porque realmente a pessoa não encontrou, né? Não conseguiu encontrar essa contemplação no dia dela. E tá aí, gente, o momento de vocês aproveitar e trocar essa experiência com a Clara. Seguem ela lá, que ela fala muito sobre isso. E por isso que eu trouxe, eu não estava fazendo a coisa certa. Por isso que estava tão difícil. No momento que eu encontrei, aquilo ali me trouxe uma paz, porque eu, na verdade, consegui identificar aquilo que eu falei antes. Se a gente não se conhecer, a gente realmente não vai saber como agir naquela situação. E para isso tem pessoas que estão aqui para ajudar a gente. Então, aproveitem esses momentos, né? Por isso que a gente está aqui realmente compartilhando com vocês, né? Mande essa live para mais pessoas, ela vai ficar salva. Para pessoas que você sabe que tá passando por essa situação e não sabe como resolver. Então, aqui está um conteúdo que a gente está contribuindo, falando realmente o que a gente viveu, quais que são as experiências que a gente passou, o que a gente fez para resolver isso. E é sobre isso, gente. A gente tem que se permitir isso, olhar para dentro, escutar uma palavra diferente, escutar uma outra pessoa que está mais ali à frente, que realmente já passou por isso e sabe orientar nós. Eu acho que, fez muito sentido isso. Realmente é porque a gente não se encontra, né? E daí tem tantas ferramentas, né? Dentro da meditação, que nem tu falou, às vezes eu posso meditar correndo, e é bem isso. E às vezes a gente acha que tem que ser aquilo ali, e não, existem outros meios, né? Começar, né? É o começar, né? É o começar. O estado meditativo tem várias fases, né? O parar, primeiro o desejo sincero e profundo. Eu preciso ter esse desejo de me elevar, de estar num lugar diferente de onde eu estou. Eu preciso subir esse degrau e entender que isso não está lá fora, não está nos meus resultados, não está no meu shape, não está lá fora. Esse resultado, ele é um resultado imaterial. E por isso que a gente diz que a meditação é transcender a mente. Nós temos desejo de transcendência. A gente não quer um amor eterno. A gente não quer um amor verdadeiro. O próprio conceito de verdade, ele é um conceito transcendente. Porque hoje, o que era verdade, Jéssica, daqui a pouco para ti pode ser mentira. Então, a meditação é um estado de transcendência. As verdades sobre essas contingentes, elas são contingentes, né? E por isso que eu gosto muito de frisar. Eu não falo do lugar